Olá pessoal, iniciando aí mais um podcast Papo de Corredor, sou Heleno Fortes, estou com o Vonei Prado e hoje o nosso tema é sobre treinamento intervalado. Né, Vonei? Treino intervalado é aquela sessão talvez que as pessoas mais se preocupam, né, acham que é o treino que vai fazer a diferença, que vai melhorar o atleta em todas as modalidades, né? O treinamento intervalado já existe há muitos anos, desde a década de 50, quando tinha lá o Emil Zatopek, que fazia chamada locomotiva, que ele fazia 25 tiros de 400, 50 sessões de 400. E o treino intervalado, lógico que a gente tem que entender a natureza dele, para que serve, volume, velocidade, né, intensidade, pausa. Mas vamos pensar para que serve mesmo o treino intervalado, né, cara? O que a gente... Na verdade, ele tem várias funções, né, Heleno? A gente não pode cravar como um objetivo só com o treino intervalado, né? Uhum. E vai depender muito também do atleta que você está mexendo para você trabalhar esse intervalado. Então, intervalado, assim, colocando um pouco mais simples, aquela maior intensidade, são estímulos de intensidade, maiores intensidades com pausas definidas. Essas pausas, elas são determinadas de acordo com o objetivo do treino intervalado. E a gente não pode esquecer também do intervalado para o iniciante, que é importante a gente lembrar que talvez fuja um pouco dessa teoria, né? E vem muito mais para o lado de que o iniciante ele não vai conseguir correr de forma contínua, independente da intensidade. Então você vai usar o treinamento intervalado para fazer ele começar a correr por mais tempo contínuo. Talvez no início ele vai correr 2 minutos, mas depois ele vai correndo 5, 10, e o objetivo inicial com esse iniciante é fazer ele correr por mais tempo de maneira contínua, né? Exatamente. E uma das propostas do treinamento intervalado é você intervala aquilo que você tem dificuldade de fazer de forma contínua, né? A gente vê duas propostas. Uma seria isso, e a outra é você diminuir o estresse mental do corredor. Mas vamos falar primeiro nessa parte aí, que é do corredor, a dificuldade dele manter de forma contínua. Vamos pensar aí, um corredor treinado, ele não consegue correr 5 km de forma contínua a 15 por hora, 4 minutos por quilômetro. Mas ele, se você fizer 5 repetições, séries de 1000 metros a 4 minutos por quilômetro, com uma pausa de 2, 3 minutos, ele vai conseguir. Então ele correu 5 quilômetros, né, nessa velocidade, só que de forma fracionada. Correto. Então isso vai ajudar ele, né? É uma estratégia de treinamento para melhorar, gerar alguma adaptação para que ele melhore o desempenho. Mas a gente não pode pensar que não é só isso, né? O treinamento é uma série de fatores aí que vão contribuir para o desempenho dele, né, lá na frente. Exatamente. Começando aqui, né, da gente pensando no iniciante, né, Heleno? Como a gente colocou aqui agora, acabei de falar, o iniciante, vamos começar falando dele, porque ele é um caso à parte, tá? Sim. A gente vai usar a parte do intervalar não por causa da velocidade, e sim porque ele não tem a capacidade no início de correr por muito tempo, independente da velocidade que ele está correndo. Exato. E até mesmo, né, entrando para a parte mental do que você falou, ele precisa de começar a ganhar confiança. Ele precisa de começar a acreditar que ele consegue correr por um tempo maior. Uhum. Né? Porque geralmente, até mesmo em atletas treinados, quando você vai trabalhar a intensidade, o início gera um desconforto muito grande. Você tem que segurar um pouco aquela barreira daquele início para depois. Claro que você vai ter um desconforto, mas você conseguir sustentar por mais tempo. E é a mesma coisa do iniciante. Só que o iniciante a gente não pensa em velocidade e pensa nele na paciência dele suportar aquele início, porque ele vai ser desconfortável, principalmente que é uma atividade nova que ele nunca fez. Então usar a estratégia de intervalar o treino desse iniciante é justamente por isso. E aí vem aquela pergunta, então qual que é a fórmula, né? 2 minutos correndo, 2 andando, 5 correndo, 3 andando. Isso. Não tem fórmula, né? No iniciante não tem fórmula. Depende muito do estado inicial, do estado de condicionamento atual do iniciante. Porque você tem um iniciante total, que ele está combinado uma série de outras coisas, com sobrepeso, total descondicionamento, que você vai recolocar ele para praticar atividade. Então, possivelmente, ele vai fazer o treino dele, vai ser correr um pouco e caminhar, correr um pouco, caminhar. E muitas vezes nem vai ser uma prescrição exata, você vai deixar ele muito à vontade para que ele corra na hora que ele sentir um desconforto e ele vai marcando.
E passado aí, vai ser uma experiência, passado aí um tempo, uma semana, 2 semanas, aí sim você começa a ter uma prescrição e um controle mais exato, maior. Exatamente. Eu gosto muito de brincar quando chega o atleta iniciante total, né, que nunca correu, aí você conversa com ele e fala assim, você consegue correr 20 minutos? Não consigo. Eu falo assim, mas se na primeira sessão eu te conseguir você fazer correr 20 minutos? Não acredito. Aí você vai falar assim, então tá bom. Então você vai fazer para mim 10 minutos de caminhada rápida, depois você vai fazer ali para mim 20 séries de 1 minuto correndo com 1 minuto andando. 1 minuto andando. No final da sessão do treino, o que ele fez? 20 correndo, 30 andando. Isso. Numa sessão de 50 minutos, ele correu durante 20 minutos. Durante 20 Não minutos. me importa como. Né? Se no início ele só consegue nessa forma, nesse jeito, então vai ser desse jeito. Daí um pouco ele vai estar correndo 2, 3, até que a gente consegue 10, né? E assim, os mesmos 20, talvez vão ser 2 sessões de 10, depois ele vai estar fazendo 30 em 6 sessões de 5. Exato. E aí você vai chegando onde a gente quer chegar. E aí realmente é o que você falou. Esse início, as primeiras 2, 3 semanas, ela realmente, eu gosto de brincar que ela é tentativa e erro. Tentativa e erro. Né? Pra gente poder ajustar, e aí a partir do momento ali de 2, até na 3ª semana ali, você já tá entendendo melhor esse iniciante, você já sabe o que ele consegue, ele já começa a acreditar mais e entender mais até as intensidades, porque é muito comum o iniciante, na hora que você fala assim, corre 1 minuto, corre 2 minutos, ele sai muito rápido, ele não consegue correr 30 segundos. Ele não tem noção nenhuma do que é moderado, do que é forte, do que é muito forte, ele está completamente perdido, né? Então ele tem que, o próprio treino intervalado, ele começa a se situar dentro daquilo, e se ele tem um relógio e tem algum marcador de distância, ele começa a ter uma primeira noção da relação distância-tempo, um paralelo, relação distância, tempo e esforço. Exato. Né? Que aí ele começa a ser um corredor um pouco mais informado, né? Entender um pouco mais da ferramenta do treinamento, na hora que a gente for fazer uma prescrição e controle para ele, né? Mas vamos pensar então aqui agora, já que num corredor um pouco mais treinado, que aí a gente falar do treino intervalado mesmo, que é aquilo que a gente começou ali, que você pode intervalar várias sessões, né? Então vamos pensar nas sessões que você vai intervalar para o corredor aquilo que tem dificuldade de correr sozinho, de correr de forma contínua. Então, quais são essas velocidades? São velocidades do limiar, né, para cima. Exato. O limiar você consegue correr de forma contínua, mas porém é um treino difícil, que muitas vezes, início de temporada, ou quando ele vem com uma carga semanal de treino, você fracionar ele, você reduz aquela, né, se toda semana, o estresse mental, ele vai pensar assim, puxa vida, lá vem aquele treino de novo, 40 minutos contínuo. Aquilo naturalmente ele já vai entrar com dor pro treino. Então quando você fala, não, você não vai correr 40 contínuo, você vai fazer 8 de 5 minutos. 8 de 5 minutos, ou 5 de 8. 5 de 8 com 1 minuto. Né, ou 4 de 10, que isso aí depois você transforma para quilômetro, que poderia ser 10 de 1.000, 5 de 2... 3 de 3, 2 de 5, 6 mais 4, enfim. Mas existe uma montagem, né, que sempre a gente fala, você faz um treino para melhorar outro treino. Então, mesma coisa, existe uma construção que até mesmo, não só adaptação fisiológica, como adaptação emocional, que ele vai melhorando, né? A cada semana ele vai ganhando confiança e vai melhorando. Um exemplo, eu posso falar de mim. Semana passada eu comecei com 6 de 1.000 metros, tinha 10 semanas que eu não treinava velocidades no limiar, tudo abaixo. E 8 sem treinar, né? 8 sem treinar. Então eu fiz 6 de 1.000 metros com 1 minuto de pausa, tá? Em velocidade de limiar, que também, aquele primeiro momento gera uma certa apreensão, mas depois essa semana eu já fiz 4 de 2.000, já estava mais confiante. Saiu 3, aí no quarto já foi na negociação emocional, porque você fica ainda com aquilo, né, da semana passada, com um volume de 6. Mas é interessante que você aumentou o tempo do estímulo, na velocidade do limiar, e aumentou o volume do estímulo, do treino, né? Você tinha feito 6, né? Pensando em, vamos supor, perto de 4, 24 minutos, hoje você já pensou em 30 minutos, 28 minutos, 30 minutos de sessão de treino. Então você conseguiu implementar dois pontos nisso aí, né? Você aumentou a sessão, o estímulo, né, da sessão, e aumentou o tempo do estímulo, desculpa, e aumentou o tempo da sessão de limiar. E isso é interessante. Então, assim, essa é a proposta que volta no que você falou. Um treino pensando em outro.
a gente vai sempre pensar no que a gente pode conseguir. Né? Até você ganhar confiança e falar assim, agora vai lá, Heleno, faz 30 minutos contínuo, 35 minutos contínuo, você já vai estar mais. Que de cara a gente coloca para fazer 30, você já chega até com dor de barriga para fazer um treino desse. Né? Já vai dormir até mais preocupado com isso. E nunca uma sessão de limiar, ela é uma sessão isolada. Né? O de limiar ou de VO2, um treinamento, você tem que pensar que você tem aquilo ali hoje, então você tem que ver qual que é o estado atual do corredor, né? A semana, se ele não está gripado, se não tem algum problema, se ele está normal, o que ele fez na semana anterior e o que ele vai fazer, você quer que ele faça na semana que vem. Ou, pelo menos nessa semana, que tipo de adaptação que você pensa para ele gerar semana que vem. E lembra que tem outros treinos. Então você não pode simplesmente pegar um treino intervalado no VO2, vamos falar um tradicional, 5 tiros de 1.000 metros, com 3 minutos de pausa. Legal. Coloque ele hoje. Você tem que lembrar que ele vai ter uma outra sessão de intensidade, que possivelmente vai ser limiar, ele vai ter treino longo, isso tudo vai sobrepor na carga de treinamento dele. Você tem que levar em consideração na hora de montar para poder também para a semana seguinte, né? E cada um responde de forma diferente para cada treinamento, né? Então, atletas mais bem condicionados vão conseguir receber mais carga de treino. Ou também atletas mais novos, né? A gente sabe muito bem, vai chegando os atletas os masters vão ficar mais difícil você ter a recuperação. Então, isso tudo tem que ser levado em consideração também na hora da prescrição e na hora do controle ali. E aí a gente tem que entender, né, Heleno? Você começou a tocar no VO2, então assim, a gente tem vários tipos de treinamento intervalado. Né? A gente começou falando do limiar e muito o que determina a diferença entre esses tipos de treino, limiar intervalado, VO2 e a série de repetições, são as relações de estímulo, tempo de estímulo e tempo de pausa. Tempo de pausa. E principal, né, Volney? A velocidade de corrida. Né? Exatamente. Quanto maior a velocidade de corrida, maior a intensidade, né, o pace, menor vai ser o volume da série. Exatamente. Né? Exatamente. Eu brinco e falo assim, correr 20 por hora, 3 por 1000, você não consegue correr ali, a grande maioria dos corredores amadores, se somar, não consegue fazer 10 quilômetros a 3 por 1000. Exato. Mas ele consegue correr 3 quilômetros a 3 por 1000 fazendo 15 de 200, com 200 metros de pausa, por exemplo. O 200 ele vai fazer para 36 segundos, né? Quanto que daria? Mais ou menos. O 36 seria... 16... isso aí, 20 seria 3,20 menos isso. 4, 16 segundos, 32. Isso, Então seria... 32 e 200 para ele correr a 3. Aí você dá 1 minuto para ele de pau, 200, você vai rodar ali 1 minuto, mais ou menos. 5 minutos e pouco. Quer dizer, ele tem 2, 3 vezes o que ele fez. Isso. E aí são séries menores, porque você está querendo que ele atinja velocidade. Né? Mas a gente tem que lembrar que esse tipo de treino, ele é o pico do treino, ele é lá em cima, numa pirâmide, é o topo da pirâmide, então é muito pouco volume. Então, se a gente pegar do treinamento intervalado, a maior porção do treino intervalado que a gente vai fazer vai ser de limiar. Isso. Né, de treinos fracionados, são blocos mais longos. Você vai poder expor ele 50... Em volumes maiores, volumes maiores. Exato. Né? E depois o de VO2 e por último a série de repetição. Que você comentou, esse exemplo que você deu é um exemplo de série de repetição, teoricamente. O cara está treinando velocidade, você dá o estímulo maior, a pausa maior do que o tempo dele, 2, 3 vezes maior do que o tempo dele do estímulo, né? E são séries menores. E nesse caso, a gente tem que entender o corredor, né, Heleno? As séries de velocidades aí, você vai chegar aí no máximo a volumes de até 400 metros de estímulo, né? Isso. Pensando em corredor amador, principalmente. Às vezes um profissional, dependendo aí, você vai chegar a 600, 800 e olha lá, dependendo do nível do cara, né? Porque depende muito da velocidade e do tempo que ele vai suportar. Tem que pensar que o cara tem que ficar ali talvez 1,5 minutos no máximo, perto disso, na série de velocidade. Então você vai trabalhar esse tipo de estímulo. E você tem que lembrar que a pausa tem que ser uma pausa maior, né? Para que garanta que ele entre limpo, que a gente fala assim, totalmente recuperado para a próxima sessão do estímulo. Para que ele consiga manter, porque não adianta você passar para ele fazer lá 6 de 400, ele faz 2 bonitão, os outros 2 médios, os 2 tá afogado. Ele tem que ter essa noção também da média de esforço que ele vai ter que fazer, mas também a pausa, porque ele tem que entrar descansado. Né? É diferente do limiar, quando a gente faz um treinamento no limiar fracionado, que são pausas incompletas.
Mas também existe a traição do treino de limiar que a gente fala. Qual que é? É o corredor, o aluno, ele não saber a proposta direito. Ele fica motivado, então ele tem lá um volume de 10, 12 repetições, vamos colocar 8, 10, 12 repetições de 1.000 metros com pausa de 1 minuto, e ele faz muito acima do limiar. O que acontece no final da sessão? Não consegue sustentar. Ele não consegue sustentar, a velocidade dele vai começar a cair, e ele não vai conseguir fazer o quê? O volume todo. Em vez dele fazer 10 repetições, ele vai fazer 6, 7. Ou se ele for fazer o volume todo, a velocidade já perdeu o objetivo do treino, porque vai cair a velocidade. Vai cair muita velocidade. Nos 3, 4 últimos estímulos. Ele começou muito, muito rápido. E sem contar que ele perdeu também o objetivo do treino, porque no objetivo do treino era um objetivo de velocidade limiar e ele possivelmente começou na velocidade VO2, por exemplo. Exatamente. E aí já mudou o objetivo total do treino. Então, assim, ele perdeu 2 vezes. E aí na hora que você pensa que se ele entrou para o VO2, a proposta era outra, a pausa deveria ser outra, a gente deveria trabalhar de outra forma, né? Exatamente. Isso tudo vai preparando também o atleta mentalmente, né? Eu gosto de pensar assim, que quando você vai fazer esse tipo de treino, vamos falar, tanto o limiar fracionado não, porque ele justamente existe para tirar o estresse mental do corredor. Então essa é a proposta. E também para você criar maior noção de ritmo. Aquele início de temporada, né? O atleta ainda tá ali fazendo, depois daquela fase de transição dele, ele entra para fazer o limiar fracionado, isso vai garantir melhor que ele vai conseguir realizar aquilo dentro do proposto, se ele obedecer à prescrição, né? Mas pensando em numa série mais intensa de VO2, e com o pessoal que está escutando, uma série de VO2, o VO2 máximo, volume de oxigênio máximo, é aquela intensidade que você está correndo com uma ofegância, né, um desconforto alto. Então você tolera pouco tempo. Você vai tolerar aí quanto? De 3 a 5, 6 minutos no máximo aí. Por isso que é um treino que obrigatoriamente ele tem que ser fracionado, ele tem que ser intervalado. Você não consegue correr ele por 15 minutos de forma contínua, né? Então a estratégia de você é fazer ele intervalado. Mas, além disso, você ter esse tipo de adaptação de melhorar a potência aeróbica, né, melhorar a capacidade aeróbica, a potência aeróbica, tem um lado mental também. Mental. Né? Importantíssimo. O lado mental, que é você se preparar, né? Você visualizar o que vai acontecer com você. Então, se você chega para esse treino, você não sabe que você vai fazer esse tipo de treino, dificilmente esse treino seu vai ser aquele sucesso como se você soubesse o que é, porque você tem que chegar para o treino, no aquecimento, você está mentalizando ele, você já está fazendo a visualização do esforço, do desconforto. Estratégia do treino. A estratégia do treino, de qual ritmo que vai estar, se preparar para o momento em que vai vir aquela fadiga, aquela dor, o desconforto. Se isso não acontece, é aquele susto. Você toma um susto e aí muitas vezes você joga a toalha. Você joga a toalha. Exatamente, não tem dúvida disso. Então, e assim, eu acho que na hora que você... a gente trabalha, né, a gente não fala em frequência cardíaca, a gente vê muita gente falando de frequência cardíaca, o VO2 é 95% a 100% da frequência cardíaca, máxima e tal. Então, frequência cardíaca a gente não gosta porque tem várias, né, tem N variáveis que vão interferir nela, e então assim, vamos trabalhar com a velocidade VO2. Então assim, eu acho que dependendo... o estímulo do VO2, né, dependendo do tempo de estímulo, você pode trabalhar 100% da velocidade VO2, né? Talvez um pouco menos, um pouco mais, pouca coisa mais, trabalhando na pausa. Ou se você quiser dar um estímulo de VO2 um pouco maior de tempo, talvez você traz um pouco para 95%, 96% da velocidade VO2 e ele consegue sustentar. Por que isso? Mas aí eu trabalhando com a velocidade um pouco mais baixa, mas você aumentou o tempo de exposição dele. E no tempo de exposição você está trabalhando principalmente a parte mental dele, de suportar aquela situação. Tudo bem, igual você falou, a gente vai ali de 2, 3 até 5, 6 minutos, beleza. Mas se você estende isso para 8, talvez 9... né? Vamos pensar nisso. Seria série de 3.000 metros, 2.000, né? metros, dependendo do atleta, 3.000. Você vai colocar ele numa situação que fala, cara, do 6 para o 8, ele vai estar trabalhando literalmente a cabeça. Ele está sustentando a velocidade, mas trabalhando a cabeça. E aí o que você faz? Aumenta a pausa. Para ele entrar, né, recuperado para a próxima sessão. Número de sessões menores. Você aumentou o número. Então você pensa ali, então tá, eu vou fazer uma série de estímulo aí no máximo de 12 a 15 minutos de estímulo. Né? Então você vai pensar ali, beleza, eu coloco ali 3 de 8 para ele, 3 de 6 minutos a 18, um pouco mais, mas você dá uma pausa grande para ele.
melhora a recuperação para ele, ele consegue manter aquela velocidade de VO2 um pouco mais baixa do que o 100%, que a gente gostaria, mas você está trabalhando outra coisa com ele. Sim. Né? E eu vou perguntar para você agora uma coisa. Numa série de, por exemplo, aquela série tradicional de VO2 que a gente faz muito também, que é muito dolorosa, né? Que é 3 de 2000, né? Aí, igual você falou, na velocidade de VO2, eu tô com um fio de cabelo a menos, 98%, né, da velocidade de VO2, mas o cara vai ter que ficar correndo 2 km ali. O primeiro vai, no segundo ele já tá... Aí ele entra pro terceiro de 2000. O que você fazia mentalmente para você completar essa série? Porque você está desgastado fisicamente, o coração na boca. E o que você fazia para você poder suportar aquilo? Eu falo o seguinte, Heleno, a gente que já passou por isso, tem 20 anos, 22 anos que a gente está nessa brincadeira e esses treinos acompanham a gente, né, semanalmente, então assim, o treinamento é uma sequência. Cara, eu sempre usei como estratégia, eu gosto de começar, apesar de estar ali, igual você falou, 98%, 97%, eu passo sempre o primeiro bloco um pouco mais conservador. Até mesmo para preparar minha cabeça e para me dar confiança. Sim. Independente do tamanho da série, do tamanho do estímulo, eu gosto de usar o primeiro bloco para poder, teoricamente, finalizar o aquecimento, vamos colocar assim, e eu ganhar confiança. Então, na hora que eu chego na última série, tá difícil, mas eu tô ainda... Você tem uma reserva, uma carta na manga. Eu tenho uma carta na manga, exatamente. Eu tenho uma cartinha na manga. E uma série, por exemplo, você vai parar pra pensar, falando uma série de 2.000 metros ali, você pensando em 7,30, vou colocar 7,20, seriam 3 minutos e 40 por quilômetro. Eu passo, se essa é a média que eu consigo fazer, no primeiro estímulo, eu passo o primeiro quilômetro, em vez de 3,40 para 3,45. Eu ganho 5 segundos. No primeiro bloco. Ah, tá. E aí no segundo bloco, no segundo quilômetro, eu já ponho o 3,40, que é a média que eu tenho que fazer. Aí no segundo bloco eu tento fazer o 3,40 e o 3,40 já entregue. E no terceiro bloco eu começo ali a 3,40 e seja o que Deus quiser para o último 1000. Entendeu? Então, assim, eu ganho um pouco de confiança usando esse negócio. Agora, é foda. Você parar pra pensar na parte mental, é o que você falou. Eu começo a pensar no treino no dia anterior, cara. Eu já acordo, vou subindo, vou, putz, vai ser foda. Aí você pensa, tem companhia? Tem companhia te ajuda, porque você passa um momento difícil, por mais que a sua companhia esteja atrás de você, ou na sua frente, é motivação. Você tá treinando junto com a pessoa. O famoso um puxa, o outro empurra, ou vice-versa. Exatamente. Então, isso é bom. Você treinar, e aí, só que nessa hora, você tem que saber treinar com companhia. Sim. Porque não adianta eu treinar com um cara que tá me puxando e eu querer ficar do lado dele, porque aí vai dar errado, aí não vou entrar nem na última série. Exatamente. No terceiro de 2000 eu vou sentar e ele vai fazer sozinho. Tá afogado. Então você tem que ter a companhia e saber administrar onde você pode andar nessa companhia. Isso. Eu numa última série dessa, no último bloco, eu tento dividir, fracionar mentalmente cada espaço ali, né, cada distância. Então, por exemplo, são 2 quilômetros. O primeiro quilômetro ele vai, aí o segundo quilômetro é uma série de pedacinhos que eu vou cortando. Eu falo assim, puxa, eu vou cortar aqui até o 500. E muitas vezes eu tenho que confessar que dá vontade de parar no 500. Então eu chego no 500 ali e falo assim, não, puxa, agora, na minha cabeça, assim, eu tenho mais 500, nós já tá doendo, você tá com queimação, a ofegância está naquela catástrofe cardiorrespiratória. E eu falo assim, puxa, eu sei onde é que é o 800... onde é que é 800, né? Eu vou mais 300. Eu vou mais 300 e depois chega a 200 eu resolvo o problema. Você vai quando você cria também essa visualização de fragmentando a distância, isso te gera conforto. Porque se você for pensar, né, no montante geral, que eu acho que acontece muitas vezes com os corredores iniciantes ou que ainda não tem essa estratégia mental, eles chegam muitas vezes, eles não chegam no potencial máximo que eles podem, ou porque eles ficam com medo do sofrimento, ou eles abandonam, né? Eles abandonam porque gera desconforto. E eles não estão treinados para essa parte mental, a parte do desconforto. Exatamente. E aí, para treinar isso, ele vai ter que passar por isso, né? A verdade é essa. Ele vai ter que passar por isso. Ele tem que começar a entender. E colocando... essa estratégia sua é uma coisa que eu também uso, e a gente pode usar ela nos estímulos de intensidade forte e nos estímulos longos.
Eu uso muito isso, principalmente quando você está em volumes maiores, longo de treino, provas maiores, meia maratona, maratona. Não adianta você começar, se o negócio começar a pegar para o seu lado, você fala assim, pô, agora falta 20 quilômetros, falta 15 quilômetros. Não. Exato. Pensa devagar, pensa aos poucos, né? Eu vou até o 25, vou até o 32, vai negociando com você mesmo, né? Mentaliza o local que você treina, a forma que você treina, porque você leva isso para a prova, né? Então assim, até na parte do treinamento faz isso. Você está fazendo um treino longo lá de 2 horas e meia, na hora que você chegou com 1 hora e meia, falou, pô, agora não, agora eu vou 30 minutos, depois eu vou 20 e 10. Exato. Eu vou 4 bloquinhos de 15 aqui, beleza, a minha última hora vai ser dessa forma. E aí você começa a mentalizar e fazer isso também no dia da prova, porque você não pensa que não, ainda me falta 1 hora de treino, não. E eu acho que os gatilhos para a mente, eles são muito importantes. Total. Então, como você pensa isso? Então você vai virar e falar assim, nossa, ainda falta 1 hora. Não. Já passei 1 hora e meia, agora só falta 1 hora. Na hora que você faz isso, é enxergar o lado cheio do copo. Exatamente. Né? Eu acho que isso é importante também. E só complementando, aí se você traz para o treino intervalado, pensa assim, passei 1,5 km, agora só falta 500 metros. Só falta 500. Né? Agora eu vou levar esses 500 metros do jeito que eu tiver que levar, mas eu vou levar esses 500 metros. Porque a vontade de jogar toalha tá. Né? Sempre tá. A gente sempre vai ter. E tem uma outra coisa, você falou com questão de companhia, né? Eu lembro muito que uma estratégia que eu adotava quando tinha aqueles treinos 5 de 1000, e tinha um grupo há um tempo atrás na HF, que era um grupo, não era homogêneo, mas era um grupo de alta performance, que tinha vários níveis ali dentro, e era todo mundo colocado na mesma panela. Mesma sacola. E aí, o problema era o seguinte, você fazia o primeiro 1000, eu lembro que a gente já aquecia, parecia um ambiente já assim, internamente, estava todo mundo relaxado, mas internamente um ambiente de competição. Então a gente aquecia pensando já como fazer todo aquele ensaio mental, como que seria a dor daquilo. Aí eu fazia, por exemplo, o primeiro tiro de 1000, o que eu comecei a adotar? Eu comecei a não pensar mais lá na frente, porque era tanta dor e tanto desconforto, que se eu fosse pensar que eu tinha mais 4, eu parava. Você jogava a toalha. Então eu ia 1 por 1, eu ia fazendo 1 por 1. Né? E muitas vezes eu tentei, e eu acho que isso serve para as pessoas que treinam em grupo, o grupo tem que ajudar, mas a partir do momento que ele te desconcentra, que existe aquele, eu vou seguir fulano, eu vou acompanhar, e esse fulano, ele está em outro nível de treinamento, isso vai te prejudicar. Isso vai te gerar ansiedade, você vai até acompanhar ele numa parte do treino, mas isso depois vai te prejudicar por quê? Porque ele vai fazer o volume dele, e você vai ficar devendo. Você vai ficar devendo. Claro. E isso no somatório, a cada semana, né, isso vai ser prejudicial lá na frente, por seu desempenho. E vai ser prejudicial tanto na parte física e principalmente na mental, porque você vai perder totalmente a confiança no que você vem fazendo e a chance de você jogar a toalha, ela só aumenta, porque Sim. Você vai ver aquela companhia que você tinha seguindo e você voltando, porque automaticamente você não vai continuar crescendo. Não é porque você está treinando mais forte do que você deveria que você vai continuar crescendo. Sim. A gente sabe que não é assim. Você tem que treinar cada sessão dentro do que é proposto para aquela sessão. Sim. Não adianta ser mais forte. E esse é um problema do treino intervalado. Em todas as situações, tanto no limiar, quanto no VO2, até na série de repetição. Se você quiser fazer acima do proposto, vai dar errado. A gente sabe que vai dar errado. Pode não dar na primeira sessão, na segunda sessão de treino. Mas nem vou falar longo, não. A curto, médio prazo vai dar errado. De alguma forma, né? Sendo lesão ou sendo uma quebra que você vai estar... em vez de performar, vai começar a perder performance. Porque vai te prejudicar em outras sessões de treino também. Exatamente. Vai gerar um desgaste em outras sessões. Exatamente. Que vai existir uma sobreposição desse treino com outro treino, porque você não vai ter tempo de recuperação. Por isso que o respeitar tanto o volume e a intensidade do que é proposto é fundamental em qualquer uma das sessões. E é muito engraçado, né, Helena? A gente tá com isso aí, e assim, não vai acabar, não vai mudar, acontece todo dia, com corredor experiente, não é corredor rápido, não, corredor experiente, né? Assim, cada um na sua velocidade, né, de limiar, de VO2, que seja.
Cara, toda semana a gente tem eu particularmente pego corredor falando, ó, eu errei a mão no início e aí no final deu errado. Deixei de fazer os últimos 2. Ou os últimos 2 era 3 séries de 2 km um VO2, por exemplo. Os últimos 2 eu tive que fracionar para 2 de 1000. Aí você vai olhar o que aconteceu. O primeiro tava lá, o cara correndo a velocidade num ritmo de pace de 4,30, 13,5 por hora. O cara começou a 14. Exatamente. Aí não tem jeito, gente. Eu brinco o seguinte, eu tava conversando com a aluna esses dias, falei, ó, se tiver que errar, erra para menos, erra para mais lento. Porque se você errar para mais lento 10 segundos, numa sessão de 3 blocos de 2, que são 6 quilômetros, você errou final... 1,5 segundo por quilômetro para menos. Isso. Você fez o treino. Isso. Se você errar 10 segundos para mais no primeiro, talvez você não entregue o último. Ou então você vai entregar o último com 30 segundos, 20 segundos a mais no estímulo por quilômetro, né, do negócio. Então, assim, é pensar nisso. É aquela história. Se você errar para menos, talvez você conserte. Qualquer situações de prova, ou então, por exemplo, vamos pensar num 10 mil. Você quer correr um 10 mil para 45 minutos, que seria velocidade 4,30, né? Velocidade 13,5. Você começa ali para 4,40, são 10 segundos. Não, você não precisa nem de recuperar. No final você correu para 45,10. Exato. Você correu para 45. Você né? começou mais lento. Agora, se você começar o primeiro para 4, em vez de 4,30, para 4,20, 4,18, aí tentar ajustar o segundo, já dá um 4,23. Esses 12, 15 segundos que você ganhou, eles podem virar 30 segundos, 1 minuto lá no final. É cruel, é um juros de cartão de crédito, cheque especial na sua conta na hora que você vai pagar. Sim. E isso aí, né, Volney, emocionalmente numa corrida, quando você está... São duas coisas. Quando você sente que a sua velocidade está caindo, isso gera um estágio vamos falar, de frustração, e também você ser, dependendo do que, como que você ser, as pessoas te passando mais. Se você estava no início com um grupo de pessoas, estava desenvolvendo, teoricamente, um ritmo que seria seu, mas ele não é seu, você está correndo mais rápido. Então passa um ponto que você não consegue mais suportar aquele ritmo. E aí você começa a ter o quê? Um declínio de desempenho. Você consegue sentir que seu desempenho está caindo, né? Emocionalmente isso é ruim. Já te abala? Já te abala, e outras pessoas te passando também. Então são duas coisas. Então, você começar um pouco mais lento, você vai conseguir, você vai sentir que você está correndo mais rápido depois da metade para frente. E também você, possivelmente, não vai ter tantas pessoas te passando. Exatamente. E isso vai te gerar uma sensação, né, melhor quando você está competindo, buscando o seu melhor desempenho. E isso no treino acontece o tempo todo. O tempo todo. Então, a gente sempre fala, você treina de um jeito e compete do jeito que você treinou. Não existe você treina, compete. Você pode ver que todos os corredores, até que fazem ali 5 de 1000, começam muito rápido os primeiros 1000 e terminam lento, na prova ele vai fazer a mesma coisa. A chance é muito grande disso acontecer. Dele passar a primeira metade muito rápido e a segunda metade ele pular do precipício. Eu falo que a maior dificuldade é você entender realmente qual o ritmo que é o certo. É entender, aceitar, internalizar isso. Para você trabalhar isso. E aí entra, Heleno, né, dentro do treinamento das séries intervaladas, na parte mental, exatamente isso aí. Porque na parte mental, no treinamento intervalado, você vai passar por momentos difíceis. Com certeza, na sessão vai ter momento difícil. E se você começa a trabalhar essa parte de suportar, vou entregar, se está aqui proposto é porque eu tenho condição de fazer, principalmente se você estiver fazendo dentro do proposto, na prova você vai passar por momentos difíceis. Sim. Esse momento que você falou de algum declínio, ou então de um momento de dificuldade, mais esforço para sustentar uma certa velocidade, você vai estar preparado para isso. Sim. E é isso que é importante. Então o treinamento intervalado também serve para isso. Também serve para isso. E a gente pode exemplificar isso, né? Foi naquela época da pandemia, quando estava acabando a pandemia, e a gente estava fazendo umas tomadas de tempo de 5 quilômetros. E eu lembro da gente, faltando 2 semanas, a gente entrou com uma série de 5 de 1000 metros em velocidade pretendida, né? De 5K. Dos 5K. E eu lembro da gente treinando, nós estávamos treinando junto, e a gente falou assim, não, vamos tentar, vamos fazer isso aqui. E a gente, na semana que vem, nós vamos diminuir a pausa, manter a velocidade
e vamos ver como que nós vamos suportar. Porque o que acontece? Cada vez mais isso aí você ia o quê? Familiarizar com aquele ritmo. Você ia ganhar confiança, você entender o que está acontecendo com você familiarizar com aquilo, e principalmente depois da terceira repetição, quarta repetição, que é o terço final, que é onde que as coisas apertam, você ia estar ciente do que vai acontecer com o seu corpo. E ao passo que a gente viu muitas pessoas o quê? É fracionado, eles corriam mais rápido. E aí o que aconteceu? No dia que for fazer a tomada de tempo, não correram nem na velocidade que a gente tinha pensado propósito. Correram mais porque começaram rápido, né? E tiveram uma queda de desempenho grande da metade para frente. E sempre pode colocar todo o erro no treino e na prova acontece no primeiro terço. No primeiro terço. Numa prova de 10 km você erra nos 3 primeiros, numa prova de 5 é no primeiro para o segundo quilômetro, primeiro, segundo quilômetro, numa meia maratona, uns 5, 7 quilômetros, numa maratona, os 10 primeiros. Porque o pessoal acha, né, Helena, assim, tem diferença, a gente, né, dessas provas, você vai pensar o seguinte, não, o cara saiu para a maratona e errou o início ali, correndo 5, 7 segundos mais rápido do que o ritmo pretendido, mas em 3, 4 quilômetros ele consertou isso aí. Cara, esses 5, 7 segundos talvez não vai ter problema nenhum para ele, porque na prova de 42 o ritmo já é mais lento, esses 5 segundos vão representar muito pouco. Sim. Aí na hora que você transporta isso por uns 5 quilômetros, se ele sair 5 segundos mais rápido no primeiro quilômetro, ele pode ferrar os 5 quilômetros dele todo. Todinho. Porque o que acontece? Ele já está numa velocidade muito alta, numa intensidade muito alta. Para ele, né? Aí a gente está falando de corredor, não vamos falando de corredor performance, que corre para 3 por mil, não. Qualquer corredor que tiver no limite dele para correr os 5 quilômetros, se ele errar 5, 6 segundos mais rápido em 1 quilômetro, ferra a prova dele. Se ele tiver realmente no limite, ele passou 5, a gente sabe que vai dar ruim no final. A gente sabe que ele não vai... Sim. Né? Agora, já numa prova maior, já a gente vai falar assim, nos 42, no 21 quilômetros, talvez o cara sair 10, 15 segundos e segurar por 5, 7 quilômetros, talvez seja problemático. Mas se ele conseguir em 1, 2 quilômetros ajustar de 5, 6 segundos, não vai ser problema nenhum para ele. Perfeito. Né? 2, 3. Então, assim, tem que entender isso. Mas foi só 5 segundos. Na meia maratona, também sair 5 segundos mais rápido e não deu problema. Diferente. Tem que entender isso. Sim. É muito diferente. A velocidade que você está correndo uns 5 quilômetros, 5 segundos faz muita diferença. Né? A gente pensar em percentual, isso faz muita diferença. Total. O outro, são 2 corredores diferentes. Exatamente. Duas situações diferentes. Ô Volney, você sabe o que hoje eu vejo? Vou exemplificar aqui. Um dia, um tempo atrás, a gente fez uma prescrição lá de 5 séries, 5 repetições de 1000 metros com 3 minutos numa velocidade tal. Na semana seguinte, a gente fez esse mesmo treino, 5 de 1000, com na mesma velocidade, só que com a pausa de 30 segundos menos. Então, em vez de ser 3 minutos, ser 2 minutos e meio. Um aluno veio e falou assim, professor, o treino é o mesmo. Eu falei, não, o treino é o mesmo, não. O treino é completamente diferente. Completamente diferente. Você tirar 30 segundos do descanso, mantendo aquela velocidade, se você faz isso, né, você tá aumentando o que? A densidade do treino, que é a relação somatória do estímulo, tempo de estímulo, com o somatório de recuperação. Sim. Você está aumentando a densidade. O treino, ele não está ficando mais intenso, mas ele está ficando mais difícil. Pergunta para ele como é que ele terminou a sessão da semana anterior com essa semana. Exatamente. Com 30 segundos de diferença. Só de se mexer na pausa. Exatamente. E se você faz isso na semana seguinte, você tira mais 30 segundos para 2, você mudou mais ainda o treino, na mesma velocidade. Então isso que muitas vezes as pessoas não têm, preocupam muito só em fazer a série, jogam uma pausa ali, mas não sabem manipular a pausa. A pausa é tão importante quanto o estímulo. Tem dúvida disso. Né? Você vai pensar, por exemplo, em séries de VO2, né, Helena? Que a literatura fala isso, você começa a entrar em velocidade de VO2 ali com 1 minuto e meio, 2, né? Uhum. E aí você fala assim, então por que você me manda 12 de 400, 10 de 400, se eu faço 400 em 1 minuto e 10, 1 minuto e 20, 1 minuto e meio que seja? Aí o cara tem que entender o quê? Vem uma pausa menor. E aí, a partir do segundo, terceiro, quarto estímulo, ele já está lá em cima. Você já está entrando em velocidade VO2 antes. Exatamente. Né? Você já começa e você vai estar sustentando. E aí, talvez por isso, principalmente em corredores mais experientes, que já tem mais tempo, você vai colocar uma série maior, talvez de 12 até 16 de 400, né? Ali sim. Pensando nesse volume o que ele suporta também, né? O tempo de estímulo dele. Isso. Vai ter que o estímulo menor, né? Assim, o tempo de duração do estímulo é menor, mas ele está com um volume de estímulos maiores. Sim, sim. E aí ele está atingindo por mais vezes
a velocidade VO2 dele que ele precisa. E nesse caso, talvez ele vai conseguir sempre estar trabalhando, chegando a 100%, ou 101%, 102% da velocidade VO2 dele numa situação dessa. Sim. E sempre lembrando que esse tipo de treino, quando a gente coloca ele dentro de um macro, né? Não vamos falar num macro, é um macro menor e de 4 semanas que você coloca ele, é sempre pensando numa adaptação para o treino seguinte. Mas manipular essa carga de treino, que é a dificuldade. Por quê? Porque dentro disso você vai ter uma sessão de limiar, depois você tem uma sessão de VO2, depois você tem um treino longo, fora os treinos de rodagem. Aí na semana seguinte, como é que você vai aplicar? Como é que você vai mexer nisso? Né? Aí que é o pulo do gato. Você vai mexer o que? Na pausa? Ou você vai manter a pausa e vai aumentar o tempo de exposição? Ou você vai aumentar a velocidade de corrida? Só que você lembra que você mexe numa pilastra aqui, existe uma outra pilastra aqui também, que é do limiar. Da primeira sessão, ou de uma outra sessão. De uma outra sessão. Então eles têm que crescer, o prédio tem que crescer junto. Porque se você cresce só de um lado, ele fica bamba, ele começa a escorregar para o outro lado. Ele fica torto. Então, essa é a grande chave que as pessoas, que os treinadores, né, têm que entender. Isso. Que é a grande... E cada um responde de uma forma. Exatamente. Né? Cada um responde de uma forma. E uma coisa que também que tem que tomar muito cuidado, Helena, a gente falando de treino intervalado, né? E aí o limiar está sendo muito citado, porque a gente tem sessões de limiares intervalados, a gente gosta muito de trabalhar com isso. Porque é igual por tudo que a gente já explicou aqui, né? Porque o limiar contínuo também é um treino desgastante. O limiar intervalado, você consegue deixar o corredor, o atleta mais descansado para a próxima sessão de treino. Então, se você ficar 4 semanas direto mandando um corredor fazer 40 minutos, 35, 30, 35, 40, 45 minutos de limiar contínuo, o cara vai chegar na terceira, quarta semana, vai estar muito cansado, tanto nessa mentalmente, época do ano também, com muito calor. Muito calor, umidade alta, então tem essas coisas. E uma coisa que interfere diretamente nessa condução da programação é, inclusive, a velocidade do treino longo. Exatamente. A velocidade do treinamento longo. Que muita gente, e eu vejo muito no problema de se treinar em grupo, porque os grupos são heterogêneos. Sim. E querem treinar junto. E aí a gente pensa que aquela diferença de 10 segundos entre o Volney e o Heleno, alguém vai pagar caro para treinar junto nessa diferença de 10 segundos. Porque é um volume grande. E você está num volume grande, e se eu estou mais lento, correndo na sua velocidade, eu vou estar 10 segundos, eu vou estar sempre correndo mais forte. Você sempre está pagando a conta. Estou sempre pagando a conta. E aí, na hora que eu chego na sessão 1 de lá, de que seja limiar ou VO2, eu vou estar mais cansado que você, na sessão 2 a mesma coisa, da semana, e assim sucessivamente. Então, por isso, eu acho que treinar em grupo é muito bom, Sim. desde que o grupo seja homogêneo. A vida inteira, você citou um exemplo lá de trás, cara, o grupo era totalmente heterogêneo. Sim. Aquecia, entrava para ser junto, beleza. Só que não chegava, se tinha 8 treinando, não chegavam 8 juntos. Não. Cada um na sua. Saía sempre, depois desaquecia junto. Aí a parte principal do treino, talvez você não vai fazer junto. Isso. E assim, a gente tem que respeitar isso. Porque aí entra na parte de treinamento longo, porque isso está diretamente relacionado a condução da programação dos treinos. E aí entra aquela história do longo intervalado. Que a gente vê demais no Belvedere, a turma treinando, fazendo um longo intervalado. E para tomar... Aí aquela questão que eu pergunto, e quem estiver escutando ou assistindo a gente... Comenta pra gente aí, né? Comenta pra gente aí. Vocês param porque... A desculpa maior a parar é porque tá com sede, né? Mas só que param às vezes com 3, 4 quilômetros. Será que você tá com sede com 3, 4 quilômetros? Então ou você tá de ressaca ou você tá desidratado e tudo. Mas aí para com 3, 4, 5 quilômetros, para e é uma bebeção de água, Gatorade, o que for, isotônico, aí fica ali 3, 4 minutos. Aí depois, a 15 minutos, para de novo. A pergunta é, você para porque você tá cansado? Ou é um ritual de parar, encontrar com as pessoas, né? Ou porque você tá com sede também, né? Realmente você tá desidratado, ou você tá cansado. Então, assim, porque o treino longo, ele é um treino contínuo, ele não é para ser um treino intervalado. É um outro objetivo, exatamente. Ele é para ser um treino contínuo. E assim, parece que é uma coisa simples, mas se você passa a condicionar seu corpo, né, a sua cabeça e seu corpo,
a sempre ter aquele momento de pausa. Cada 15, 20 minutos eu vou parar para tomar uma água. Quando você estiver treinando, fazendo numa prova, ou tiver que receber uma carga contínua, você vai ter dificuldade. Com certeza. Você vai ter dificuldade, aquilo vai mexer com você. Não adianta você achar que no dia você vai tirar um coelho da cartola. Não, hoje eu estou na minha meia maratona contínua. Você vai, mas na hora que chegar ali no 7, no 8, você vai falar, eu vou diminuir um pouco aqui agora. Tá faltando aquele, né? Tá faltando aquele... talvez você nem relacione a isso. Não relaciona. Na sua cabeça nem fala assim, mas no treino longo... A gente cansa de escutar isso. Pô, mas eu faço longo melhor que eu corro a prova, porque a cada parada ele para o relógio e volta. Para o relógio e volta. Então ele pega só o tempo dele de movimento, e aí o tempo de movimento dele sai mais rápido. Porque ele dá essas descansadas. A gente vê isso demais, Heleno. Eu acho que está relacionado demais a... Tem uma turma que eu acho que chega, né, mais tranquila, e aí eu respeito, para ali, aí encontra aí, bate um papo e sai, beleza. Mas a maioria, eu vejo a gente voltar no que eu acabei de colocar aqui. Na hora que você está fazendo longo um pouquinho mais rápido, cara, o nível de desconforto aumenta demais. E você precisa da parada para descansar, senão você não vai entregar, ou você vai fazer o que você falou na prova, você vai diminuir. Você vai diminuir o ritmo do longo. Sim. Eu te falo porque eu faço isso. Se o dia que eu erro a mão no meu treino longo, eu paro para tomar água. Sim. Eu paro, levo 30 segundos, 40 segundos, beleza. Agora, você tá correndo aí sozinho, não tem uma estrutura e tal, só a água tá dentro do seu carro, não tem problema, cara. Para, já vem abrindo o carro, pega a água, toma e sai. Foram 10 segundos, 15, beleza. São situações que você cria, que você não tem outra saída. Não tem problema nenhum. Agora, o que não dá pro cara é parar 1 minuto. 45 segundos, 1 minuto e 10, 1 minuto e meio, e fica ali descansando, batendo um papo. Porque querendo ou não, nós estamos acabando de falar sobre a pausa. O tanto que a pausa é importante no treinamento. Nós estamos colocando uma pausa no longo. Estou fazendo 18, vou parar no 6, no 12, no 18. Exato. Eu estou condicionado a parar a cada 25 minutos, 30 minutos, para poder tomar uma água, e essa água vira 2. Aí fica fácil, na hora que eu volto, eu estou descansado para começar um bloco de 6. Exato. Né? Eu estou fazendo um treino intervalado, blocos de 30 minutos com 2 minutos de pausa. 2 minutos de pausa. Se eu determino que a cada 25, 30 minutos eu vou parar um pouquinho para tomar uma água, eu já vou condicionado. E isso que a galera tem que entender do mesmo jeito que você trabalha o dia anterior, o que você vai fazer nas sessões de treino de intensidade, tanto de limiar quanto de VO2, né, fracionados ou não, o longo também que vai trabalhar. Exato. E uma coisa que você falou, a gente já conversou sobre isso, são estratégias. Eu tenho um longo de 24 quilômetros. Não, cara, eu vou até o 12, depois eu chego no 18 e os últimos 6 eu vou ficar aqui. Até mentalizar o percurso que eu vou fazer se eu já sei onde que eu vou correr. Exato. Cada parte desse 12 quilômetros, a gente que treina no Belvedere ali, vou correr o bairro por dentro do bairro todo e tal. Depois os próximos 6 eu vou fazer uma volta menor ali, mas e tal. E os últimos 6 eu vou ficar onde que eu tenho conforto. Beleza, vou ficar onde que eu tenho conforto. Mas já está mentalizado isso. E aí você já chega sabendo o que você vai fazer. Isso aí faz um exemplo, para quem também está ouvindo a gente aí, ouvindo. A gente tem relatos aqui grandes de alunos nossos que têm dificuldade de correr na Pampulha, de fazer os longos na Pampulha. E aí cai exatamente nisso. Por quê? Porque na Pampulha, ele de certa forma é muito mais contínuo. Muitas vezes a gente vai lá, a gente tem 1 ou 2 pontos de hidratação. Então ele passa ali 10 quilômetros tendo que correr de forma contínua. 8, 10 quilômetros. E ele está acostumado ao quê? Ao circuito tradicional que ele faz aqui, 2, 3, que ele para ali, pelo menos ele não só para, mas ele está familiarizado com aquele campo visual. E aí ele vê o carro de apoio, ele chega ali para tomar uma água, ele fala um oi, aquela parada. Isso tudo conforta, a gente cai lá nisso, conforta o mental dele. Em que muitas vezes, quando você treina para o desempenho, a gente está comentando aqui para questões de desempenho, para quem busca o desempenho pessoal. Você tem que trabalhar o lado mental também. Aquele lado mental de permanecer, que uma das habilidades que o corredor tem que treinar, tem que criar, é de continuar. De continuar no exercício. Então isso exige o quê? Um nível de concentração. Sem dúvida. Um nível de foco, de concentração e de visualização. Porque se ele começa a ter uma concentração baixa, a desfocar, ele vai ficar fácil dele parar. Qualquer motivo vai ser dele parar. E a desculpa que ele vai ter para poder parar é o quê? Ele está com sede. Ele precisa de hidratar. E que muitas vezes você não precisa de hidratar com 20 minutos. Com 15 minutos de treino longo, dependendo da temperatura e umidade que você Mas aí que tá o negócio. Mais uma coisa que é treinável. Você tem que treinar.
e a pessoa treina a cada 10, 15 minutos tomando água. Eu entendo. Aí o aluno fala assim, a gente sabe, né? A gente tem esses relatos. Ah, mas na prova eu tenho água a cada 3. Tudo bem, eu tenho a cada 3 ou a cada 2 minutos, 2,5 km e tal. Tem, mas eu preciso a cada 2,5 tomar água. Dependendo da prova, não, as provas frias, você não precisa. Não precisa a cada... claro, você está no Rio de Janeiro na vida fazendo uma maratona, você vai pegar água até de a cada 1 quilômetro. Se alguém te der na frente, joga na cabeça, mas não é ficar tomando também toda hora. Exatamente. Né? Mas o excesso também atrapalha. Vai te atrapalhar. Então, assim, essa parte também é treinada. O que a gente pode deixar é isso aí. Vamos trabalhar os treinos intervalados, né, sendo eles limiares ou VO2 ou série de repetição, mas vamos acabar com os treinos longos intervalados. Porque senão a grande chance de quando chegar numa corrida, ela também ser fracionada, a dificuldade de aumentar. E esse fracionado que você fala, a gente, né, só lembrando que você colocou, talvez você não ande na corrida, mas você diminui o ritmo. Exatamente. Porque você não vai conseguir sustentar. É exatamente isso. Você vai estar naturalmente bloqueado. Exatamente. Né, para poder continuar. É uma barreira, é a barreira do tempo ali mesmo, né? Na corrida talvez você passe, que você quebra aquela barreira dos 15, mas ali a partir de 20, 25 minutos talvez você já vai estar assim, vamos colocar assim, estafado mentalmente de não ter parado, de não ter aquele confortozinho que você tem de 1 minuto parado, né? Sim. Ô Volney, nós falamos então aqui do limiar fracionado, né? Que são as velocidades um pouco mais lentas, velocidades de limiar, com pausas menores, do VO2, que são aqueles tiros de 1.000, 1.500, 2.000 metros, com aquela intensidade que gera aquela queimação, ofegância alta. A série repetição, que seria as séries mais curtas, né, 200, 300 metros, que são aquelas séries que queimam, mas isso precisa de recuperação total para você manter a qualidade de execução. Estamos falando isso aí. Mas existe uma quarta forma de treinar também, que a gente intervala fraciona, que são os blocos de treinos para maratona. Exato. Né? Ou para meia, mas a gente usa muito para maratona. São aqueles blocos grandes que a gente também cai no único motivo que é a parte mental. Que a gente usa muito no HF, é uma construção. A gente começa com os blocos menores, com determinado volume, depois a gente vai estendendo esses blocos, o número de blocos vai diminuindo até a gente chegar numa série contínua. Ou então que esses blocos virem 2 blocos até... Por quê? Porque a gente tem que entender que qualquer prova do 1.500 metros ao 42, ou qualquer prova, ele é contínuo, ele não é intervalado. Exato. O intervalado é só uma estratégia de treino para a gente melhorar, para melhorar a sua adaptação físico ou mental. E no caso da maratona, está muito mais relacionado ao mental. Totalmente mental. Não tem dúvida, concordo 100% com você. E eu acho que a gente gosta de trabalhar isso, né? Tanto no tempo do estímulo, depois número de repetições menores com tempo de estímulos maiores, número de repetições maiores com tempo de estímulos menores, e a pausa ali pequena, não é pausa grande, tem que ficar claro isso, que a pausa é pequena, que o objetivo é simplesmente tirar o desconforto da pessoa. Né? Tirar o estresse mental, quebrar um pouquinho desse estresse mental, porque também a gente tem, Heleno, é aquela história. Esse ritmo de maratona intervalado, ele entra na construção do processo. No processo. Porque você está pensando em tudo que você fez na semana anterior e o que você vai fazer nas semanas para frente. Então, talvez você fazendo isso, você vai deixar o seu atleta mais preparado para a próxima sessão, para a semana seguinte, ou ele vem de uma sessão, de uma semana mais desgastante, você dá esse alívio para ele. Que ele fez lá 30 km de longo, 32 com um final, os últimos 30 minutos mais apertado. Exatamente. Então você está pensando nisso. Então essa é uma estratégia. É uma estratégia que a gente usa muito também no início, para poder ele começar a entender a velocidade que ele tem que correr, né? Porque automaticamente, por mais que seja uma velocidade menor do que a velocidade limiar, ela se torna desgastante, principalmente mentalmente. Você vai correr ali 1h10, 1h20, 1h30 na velocidade de ritmo maratona. É muita coisa. É muita coisa. Né? Quem faz sabe. E desgastante porque ele se torna desgastante por causa do acúmulo. Então, na primeira, segunda, a gente sempre brinca e fala assim, todo mundo adora quando inicia um ciclo de maratona, quando está treinando. Por quê? Porque existe uma mudança do volume, as pessoas
queira ou não queira, se preocupa em levar, porque treinando para 10 km você não tem que tomar um gel, você não tem que ter tanta preocupação. Muda toda a história, né? Muda toda a história, toda a dinâmica do treinamento para esse treino de ritmo quanto para o treino longo. Então, a parte comportamental está ali. Mas existe uma coisa que a gente sempre comenta que é a traição do treino. Qual que é a traição do treino? Ele é fracionado e você corre mais rápido. E aí, muitas vezes, quando ele está fracionado e aí tem aquela construção, o corredor, ele corre bem no fracionado, porque ele tem aquela pausa, ele recupera, ele ganha confiança. Na hora que você joga para o contínuo, vamos fazer ali 24 km contínuo em ritmo de maratona. Ele começa a ter dificuldade. Às vezes ele até entrega, mas ele entrega não em ritmo de maratona, ele está correndo num ritmo que? Num ritmo mais rápido. Porque ele construiu tudo aquilo durante o ciclo, ele se iludiu por causa dos blocos. E aí ele tem aquela falsa sensação que ele vai dar conta. Só que na hora que ele chega, ele faz 24, ele está fazendo um treino que é o máximo dele de 24. Aí a gente faz o nosso apronto de 28, ele treinou uma vez 24, aí ele passa mais 4 quilômetros lutando pela sobrevivência e ele entrega 2 terços. Só que a briga... Faltou o terço final, que é o mais difícil, né? É o mais difícil. É onde começa. É onde que ele tem que ter toda a economia dele, ele tem que ter feito. Toda a poupança dele, ele usou lá atrás. Então ele chega praticamente no quilômetro 30 em saldo devedor. Entrando no vermelho. Quando ele chega no quilômetro 30 em saldo devedor, a dívida dele vai só aumentar. Então, se ele não constrói um plano de aposentadoria para ele, que é do quilômetro 30 para frente, ele não fez aquilo, ele tá ferrado. E muitas vezes é isso que é o treino. E aí, acontece, às vezes, do corredor chegar na época da prova já com a segurança dele, a confiança dele abalada. Porque ele sabe que ele fez aqueles treinos ali. Exatamente. Esse apronto, né? Esses treinos contínuos acabam mostrando para ele a situação. E aí o que acontece? Muitas vezes esses treinos acabam mostrando para ele que não é mais ou menos por ali, em tempo hábil de mudar. Sim. Só que ele não quer mudar. Ele quer acreditar que ele vai dar conta no dia, que é aquela história, Papai do Céu vai descer, pôr a mão e falar assim, vamos junto. Não é muito isso. Então, assim, a gente tem que entender, né, que e aí fica aqui pra gente, né, Leandro, dentro do tema de hoje, que era treinamento intervalado, que independente do treino intervalado, se ele é VO2, limiar, série de repetição, ou o ritmo de maratona que tem um pouquinho, né? Um fracionado ali para poder recuperar mentalmente. Sim. Se você fizer ele mais rápido, porque tá fracionado, tá errado. E vai dar errado, ou na prova, ou no decorrer do tempo, vai dar errado. Se você ganha uma confiança de que você pode correr 5, 7 segundos, aí a gente volta naquela história que eu comentei ali atrás. Os 5 segundos na saída de uns 5 km na prova, na competição, ferra os 5 km, mas na saída da maratona não ferra porque em 2, 3 km ele arrumou e ajustou o ritmo, 5, 6 segundos. Se ele começar a rodar 5, 6, 7 segundos mais rápido, toda a sessão de treino dele, ele automaticamente começa a confiar que ele pode puxar 5 segundos em cada sessão, em cada sessão de treino. Então, se ele puxou 5 segundos no treino de ritmo maratona, ele pode puxar no limiar e ele pode melhorar ao longo dele. Então, quer dizer, em cada sessão de treino de estímulo, de intensidade que ele tem na semana, ele está correndo mais forte. Então ele vai chegar, eu gosto de brincar que ele chega no dia da prova dele, no dia principal, descendo a serra. Em vez dele chegar no topo, ele está começando a descer, já está cansado, e aí entra aquilo. Talvez, porque um cara que está super treinado, cumpriu todo o processo, ele fala assim, no quilômetro 21, com metade da prova, 60% da prova, eu comecei a sentir e quebrei, tá errado. Tá errado. Ou o ritmo estava errado, ou então ele entregou aqui antes, ele chegou no topo antes. Porque não pode. É uma coisa que eu falo. Cara, a gente sabe que 2 horas e pouco de corrida, você começa a ter estresse muscular, articular, cansado, beleza. Agora, a parte de cardio, quebrar, de tirar a intensidade, porque você não estava aguentando sustentar aquele ritmo, aquela velocidade, não pode. Não pode. A sustentar a velocidade não pode. Você pode não sustentar a velocidade por dor.
muscular. Ah, do outro maior, comecei a ter uma cãibra, comecei a ter alguma outra coisa. Aí você pode não sustentar mais a velocidade. Sim. Mas pelo motivo de cansaço cardiorrespiratório, não, de jeito nenhum. Aí tá errado. Sim. E aí é o que você falou. Tá errado porque ele treinou errado, porque os treinos fracionados deram motivação para ele. Gerou uma falsa expectativa. E aí ele começa a querer conseguir fazer o contínuo também ali um pouco mais rápido, mas terminando muito desgastado. E é o que a gente fala. Como que você terminou? Eu gosto de perguntar, mas assim, como que você terminou esse treino? Se fosse para correr os 42 hoje, nesse ritmo, Sim. não que você vai correr hoje, porque você não tá, a gente está no início, no meio do processo. Mas se fosse, dava? Não dava. Ah, beleza, então você está no ritmo certo. Sabe, perna pesada, mas o cardio... Não, beleza, é isso, a perna pesada tá. Você está com 5 semanas de treino, você tem que estar com a perna pesada. Eu ia assustar se você estivesse bem. Né? No dia da prova você vai estar descansado. Então é isso que importa. Sim. E voltando só para fechar nisso aí, é lembrar que todo erro acontece no primeiro terço. Em qualquer prova, erro, em qualquer prova, qualquer distância, ele acontece no primeiro terço da prova. E esse erro, ele está muitas vezes, na maioria das vezes, relacionado a erro de estratégia. Erro de estratégia de ritmo. Né? É uma confiança excessiva ou o cara construiu de forma errada, não consegue sustentar depois e aí fala, poxa, eu quebrei. Ninguém quebra, ninguém pode quebrar, igual você falou, com 50% de distância de prova. Ninguém pode quebrar numa maratona no 21. Se quebrou no 21, tá tudo errado. Ninguém quebra nos 10, na metade, na passagem dos 5. É muito, Heleno, e é isso que você falou. E o erro de estratégia, tanto no treino quanto na prova, tá na parte inicial. E assim, pra gente não falar só da prova grande, é o que você falou, a gente sabe que em toda a prova, em toda distância, 5, 10, 21, 42, você tem um momento crítico de cada uma delas. Sim. Independente de treinado ou não, bem treinado, e saindo, fazendo a coisa certa, vai ter um momento crítico. Se você está correndo pro seu limite, você vai ter um momento crítico nos 5 km ali, a partir do 2,5 ali, 3 até o 4 e pouco, você vai ter um momento crítico, que você vai estar treinando mentalmente para segurar aquele momento. E se você estiver fazendo a coisa certa e estiver treinado, você vai suportar aquele momento. Vai suportar. Nos 10, a gente vai falar ali talvez 6,5, 7 até o 9, mais ou menos, um pouco maior. E à medida que as distâncias vão aumentando, os momentos são maiores. Eles começam mais tarde, mas são um pouco maiores. Isso. E são diferentes. Desconforto é diferente. Isso. O desconforto no 5.000 é um, no 10.000 é outro, na meia é outro, na maratona é outro. Né? O da meia você pega um pouco de desconforto de cardio também, com parte muscular. E na maratona, teoricamente, ele tem que ser só na parte muscular, articular, dor. Mas o cardio, exatamente. Né? Então, assim... É só pensar nisso, porque é transportado. O que você faz no treino é o que você vai fazer na prova. Aquele ditado é o mais certo. A corrida te entrega o que você entrega para ela. Exatamente. O que você entregar para ela, ela vai te entregar. Exato. Então, e o treino intervalado, para fechar aqui, né, é uma excelente ferramenta de autoconhecimento. Exato. Excelente ferramenta de autoconhecimento. Então, para quem está ouvindo aí, é saber balancear. Você vai fazer uma série, se a série está homogênea, 5 de 1000, tenta fazer os 5 de 1000 de forma igual, deixa para poder arriscar no último. No último, que comece o primeiro, igual você falou, com uma carta na manga e usa essa carta no último. E o arriscar no último que eu falo, né, Heleno, é arriscar, talvez para te dar aquela sensação de super-homem, vamos falar assim, 5 segundos mais rápido que está proposto ali, só no último. Porque tem muita gente que gosta também de arriscar no último e descer 15 segundos, 10 segundos, 20 segundos, e aí você entra para um outro lado. Te corre o risco de machucar, que você já está com um acúmulo de treino, uma sessão de 5, 4 séries de 1 quilômetro já que você acabou de fazer, e aí isso aí pode gerar um outro problema para você. Então o arriscar é só para você se testar um pouquinho, faz 5 segundos mais rápido ali, deixa os 200 metros finais, 100 metros finais, vem né, progressivo na série, igual você falou de vídeo, ali passa o 500 dentro do que você vinha fazendo, nos últimos 500 você cresce ali 2, 3 segundos, você vai entregar bem. Eu acho que é o perfeito para a gente poder fechar isso aí. E esses números, né, Volney, só para fechar aqui, a gente, para quem está aí, muitas pessoas podem estar ouvindo a gente aí, o iniciante, à medida que vocês forem melhorando o seu autoconhecimento, vocês vão ver que o controle da relação distância-tempo também melhora muito, né? Então, por isso que a gente fala hoje aqui, as pessoas devem estar, mas como assim correr 2, 3 segundos mais rápido, 2 segundos mais lento? Isso leva tempo. Mas é muito legal quando você consegue ter esse controle, essa experiência, né? Que é também a questão de você ir se testando, você ir se observando em cada treino e sentindo cada proposta de sessão. É isso aí. Né?
Bom, pessoal, estamos aí encerrando aí mais um podcast Papo de Corredor, hoje aí com o nosso assunto treinamento intervalado. Então é isso aí, até a próxima. Valeu.